paz do Senhor, meus amados queridos irmãos. Hoje nós falaremos sobre Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Amém? Então, iniciaremos a leitura bíblica. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Amados irmãos, o diabo, também chamado de Satanás, tentou Eva no jardim do Éden e Jesus no deserto. O adversário é um anjo caído, ele é um ser real, não fictício, e luta constantemente contra aqueles que seguem e desobedecem a Deus. As tentações de Satanás são constantes. Ele está sempre tentando fazer-nos viver a seu e ao nosso modo, ao invés de ao modo de Deus. Sabendo que um dia Jesus reinará sobre toda a criação, o diabo tentou fazer com que ele antecipasse o seu reinado. Se Jesus tivesse cedido sua missão terrena, que é morrer por nossos pecados para salvar e dar-nos a oportunidade de ter a vida eterna, estaria perdida. Quando as tentações parecerem especialmente fortes, ou quando você pensar que pode ponderar e ceder, considere a possibilidade de Satanás estar tentando bloquear os propósitos de Deus para a sua vida ou para a vida de outra pessoa. Esta tentação por parte do diabo nos mostra que Jesus era humano. Ela foi uma oportunidade para Jesus reafirmar o plano de Deus quanto ao seu ministério. Também nos indica que fazer quando formos tentados. A tentação de Jesus foi uma demonstração importante da sua pureza, pois ele não pecou, enfrentou a tentação e não cedeu. Jesus foi tentado pelo diabo, mas nunca pecou. Embora possamos nos sentir impuros depois de sermos tentados, devemos lembrar que a tentação em si não é pecado. Pecamos quando cedemos e desobedecemos a Deus. Lembramos-nos disto, nos ajudará a desviar a tentação. Jesus não foi tentado dentro do templo ou em seu batismo, mas no deserto, onde ele se sentia cansado, só e faminto, quando estava mais vulnerável. O diabo frequentemente nos tenta nestas condições, quando estamos sob tensão física ou emocional, solitários, cansados, ponderando grandes decisões ou em dúvida. Mas ele também procura tentar-nos em nossos pontos fortes, naqueles em que estamos mais propensos ao orgulho. Devemos guardar-nos contra os ataques do inimigo em todos os momentos. Jesus estava com fome e fraco depois de jejuar por 40 dias. Mas
ele escolheu não usar seu poder divino para satisfazer o seu desejo natural por comida. Comer quando sentimos fome é bom, mas o momento era errado. Jesus estava no deserto para jejuar, não para fazer uma refeição. Pelo fato de ter desistido do uso ilimitado e independente do seu poder divino, a fim de experimentar completamente a humanidade, Jesus não usou seu poder para transformar as pedras em pão. Nós também podemos ser tentados a satisfazer um desejo perfeitamente normal, de um modo errado ou no momento errado. Se nos entregarmos ao sexo antes do casamento ou se roubarmos para conseguir comida, estaremos satisfazendo de modo errado os desejos que nos foram dados por Deus. Lembre-se, muitos dos seus desejos são normais e bons, mas Deus quer que você os satisfaça da maneira certa e no momento certo. Jesus pôde resistir todas as tentações do diabo, porque ele não apenas conhecia as Escrituras, mas também as obedecia. Em Efésios, capítulo 6, versículo 17, é dito que a palavra de Deus é uma espada que deve ser usada no combate espiritual. Conhecer os versículos bíblicos é um importante passo para nos ajudar a resistir aos ataques do diabo, mas também devemos obedecer a palavra que Deus nos dá. Note que Satanás havia memorizado as Escrituras, mas ele falhou em obedecer elas. Conhecer e obedecer a palavra nos ajuda a fazer a vontade de Deus, ao invés de satisfazer a vontade do diabo. No versículo 5, que diz assim: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O templo, mencionado no versículo 5, era o centro religioso da nação judaica e o lugar onde o povo esperava que o Messias se manifestasse, conforme descrito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Ele foi restaurado por Herodes o Grande, que tinha esperança de ganhar a confiança dos judeus. O templo era o edifício mais alto da área. Ele era o lugar mais alto, ou seja, o pináculo. Era provavelmente um muro que se projetava da encosta com vista para o vale. Deste modo, Jesus podia ver toda Jerusalém atrás dele e quilômetros à sua frente. Deus não é mágico no céu, ponto para apresentar-se a nosso pedido. Em resposta às tentações de Satanás, Jesus disse que não se deve tentar a Deus. Talvez você deseje pedir a Deus que faça algo para provar a sua existência, o seu amor por você. Mas lembre-se, certa vez Jesus ensinou, por meio de uma parábola, que as pessoas que não creem no que está escrito na Bíblia não crerão, ainda que alguém volte dos mortos para diverti-las. Deus quer que vivamos por fé, não por mágica. Não tente manipular Deus, pedindo que Ele faça sinais. O diabo usou as Escrituras para tentar convencer Jesus a pecar. Às vezes, amigos ou colegas procuram nos apresentar razões atraentes e convincentes para que façamos algo que sabemos ser errado. Eles podem até encontrar versículos bíblicos que pareçam sustentar os pontos de vista. Por isso, estude a Bíblia cuidadosamente, especialmente os contextos mais amplos que envolvam certos versículos, de forma que entenda os princípios de Deus para a vida e o que Ele quer para você. Apenas quando entendermos a palavra como um todo, poderemos reconhecer os erros de interpretação. Nas situações em que alguém usa versículos fora do contexto,
torcendo o significado a fim de provar a concepção pessoal que tem sobre um determinado assunto. Mas voltando, o diabo teria poder para dar as nações do mundo a Jesus? Deus, o Criador do mundo, não teria o controle sobre elas? O diabo pode ter mentido sobre a grandeza de seu poder ou fundamentado a sua oferta no controle temporário que tem do mundo, por causa do pecado do homem. Mas Jesus foi tentado a tornar-se o governante político das nações naquele exato momento, a fim de não executar seu plano de salvar a humanidade do pecado. Satanás estava tentando encobrir a visão de Jesus para que ele enfocasse o poder terreno e não o plano de Deus. O diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele se ajoelhasse e o adorasse. Hoje o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo na busca pelo poder. Podemos resistir às tentações do mesmo modo que Jesus o fez. Se você não almeja algo que o mundo oferece, cite as palavras de Jesus ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. As tentações do diabo tiveram como foco 3 áreas cruciais. Primeiro, a física, representada pela necessidade de comer, satisfazer o desejo de saciar a fome. Segundo, a emocional, representada por uma necessidade de segurança. E terceiro, a psicológica, representada pelo orgulho, de fazer-se superior a Deus, como tentou o diabo. Mas Jesus não cedeu. O texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim: que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe em primeira mão o que experimentamos e está disposto e é capaz de ajudar-nos em nossas lutas. Então, por isso, quando você for tentado, recorra a Ele, peça-lhe forças, que Ele irá lhe ajudar. Fique com Deus, meus amados e queridos irmãos. A paz de Cristo seja com todos vocês. Espírito Santo, ajuda-nos para que essas palavras que acabamos de ler se tornem verdade na nossa vida. Nos dê ousadia e força para viver a Tua palavra. Amém.